Meu nome é Felipe Carvalho, eu sou diretor de arte e design criativo da Content House. É uma das agências que começou no ramo há 14 anos atrás, então a gente já falava de social media antes do termo social media aparecer. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre branding. Lá a gente tem uma equipe de criação que, junto com alguns redatores, design seniors, a gente trabalha com Fruit, Ovo Maltine, Twines e Sodebo. A Sodebo e a Twines, elas não são tão conhecidas para a maioria dos brasileiros, mas a Sodebo é uma marca de comida francesa. A Twines, hoje, ela está no Brasil, mas ela é uma marca de chá francês, é o chá Real, da família Real. Fruit já é um pouco mais conhecida, que é de açaí, e Ovo Maltine, né, já é mais popular. Então lá, o designer, e a gente trabalha essa gestão de brand para essas marcas diferentes, a gente não cuida apenas do conteúdo que a gente lança mensalmente ou semanalmente. A gente faz uma ação pensando na estratégia que a gente vai seguir para cada um desses clientes, pensando muito em como a gente vai se posicionar. Então, por exemplo, Fruit agora a gente está lançando novos produtos, então tem toda uma construção de brand por trás dos produtos e quais sensações a gente quer passar para cada produto que a gente quer vender. E eu vou falar um pouquinho disso para vocês hoje. Então, o que é brand? Eu vou falar o termo técnico para vocês, tá? Brand é um conjunto de ações alinhadas ao posicionamento, propósito e valores de uma ação, de uma ideia. Geralmente, quando a gente fala de branding, a gente costuma trazer o termo marca, né? Porque a gente está muito ligado a falar de branding, a identidade visual, só que o branding ele é um conceito. Então a gente pode utilizar o brand para diversas coisas, como o brand de uma empresa, o brand de um perfil pessoal, o brand de um perfil jurídico, público, um produto, um serviço. E ele não se aplica especificamente à marca, né? Ele está muito ligado também a quais sensações a gente quer fazer para o usuário que vai comprar a ideia. Então, quais sensações conscientes nós queremos causar e quais ações e sensações inconscientes que a gente quer que esse usuário venha entender. Vamos aqui. Para a gente ter um brand bem apresentado, a gente precisa muito ter uma boa apresentação. Às vezes, você já deve ter visto por aí algumas ideias que são boas, mas que elas são apresentadas de uma maneira meio ruim. Então, tem uma ideia boa, mas que ela é mal apresentada, você pode chegar a não vender a ideia, mesmo que ela seja muito genial. Então, nós vemos por aí muitas empresas e ideias que se vendem como ideias cools, né? Mas que, na verdade, são né? E, inicialmente, a gente precisa definir 3 coisas. E, na verdade, essas 3 coisas que fazem parte do branding é o que vai guiar a gente para vender uma boa ideia, ou uma ideia, seja ela boa ou ruim, mas é importante que, além de a gente ter uma boa ideia, a gente tenha uma boa apresentação dessa ideia. O posicionamento, ele vai depender muito desses pontos aqui que a gente tem, tá? Qual é o nosso público-alvo? Quais são os concorrentes e como eles se posicionam? Como a gente quer que a nossa ideia seja vista? Qual é o nosso diferencial? E qual a nossa meta a longo, curto e médio prazo? É muito importante que a gente saiba qual é o nosso público-alvo, porque, por exemplo, em Ovo Maltine, nosso público-alvo é um público mais jovem. Então, se a gente trata de assuntos mais sérios, de uma maneira menos divertida, a gente acaba se afastando desse público. Mas se a gente trata esses assuntos de uma maneira muito divertida, a gente acaba não vendendo para pessoas com a idade fora do que a gente deixou ali previsto. Só que, além de tudo isso, a gente também precisa sempre ver como os nossos concorrentes estão lidando. O Toddy, o Nescau. Então a gente percebe que os dois, tanto esses dois que são os mais fortes, eles estão sempre promovendo ações divertidas, trazendo um pouco a questão de influenciadores. E é totalmente diferente, por exemplo, de Twines. Twines é uma marca de chá já conhecida internacionalmente por ser o chá da rainha. Então nós não podemos trazer assuntos mais divertidos, nem espontâneos demais.
E é importante falar desses dois pontos, porque se nós queremos ser vistos como uma empresa mais séria, se nós tratamos de assuntos mais atuais, a gente vai acabar se perdendo nisso. Mas se a gente quer se posicionar como uma empresa mais legal, mais divertida, é importante trazer sempre os conteúdos de uma maneira mais espontânea. Por isso que em Ovo Maltine a gente trabalha muito com o trend, tanto lá no TikTok, quanto também no Twitter. Então tudo a gente busca de lá. A nossa estratégia vai depender muito de quais metas nós queremos alcançar. Então, por exemplo, aqui em Ovo Maltine, nós fazemos um plano anual de conteúdos que a gente tem ali com um escopo estudado pelos diretores de arte e o pessoal da redação. E a gente vê quais as trends do momento, mas também a gente tenta ver no futuro quais trends podem vir a caber. Então aqui a gente trabalha, por exemplo, com algumas editorias, que são alguns guias que a gente deixa pronto, parcerias e principalmente nesse ramo de comida o Appetite Appeal, que é trazer sempre o alimento em foco e tudo mais. Então, por exemplo, aqui, esse primeiro e o segundo também, eles são conteúdos mais voltados para o produto. Então ele tem sempre uma pegada mais apelativa, né? Mostrar bem o produto. Lá mesmo no estúdio a gente faz uma captação mais brilhosa. Aqui a gente não usa aqueles efeitos com ingredientes que deixam um produto mais brilhoso, mas é uma tática também, é uma estratégia. Então você pode ver que tanto no primeiro quanto nesse segundo, a gente apela para o produto, mas a gente está trazendo sempre a nossa estratégia aqui de parceria. Então a gente tem alguns parceiros, algumas confeiteiras, que eles produzem essas receitas novas e todo mês eles lançam para que a gente possa repostar no perfil de Ovo Maltine. Então assim, isso é uma estratégia que a Ovo Maltine decidiu seguir. Fazer parcerias, disponibilizar para essas parceiras produtos Ovo Maltine, para que essas confeiteiras possam disponibilizar para a gente novas receitas que podem ser usadas tanto no varejo de Ovo Maltine, porque serve de receita também lá no site, quanto conteúdo para o nosso Instagram. Outra coisa que a gente faz bastante lá é a questão das trends e entretenimento. A gente faz os reacts crocantes, ASMRs crocantes, sempre trazendo o produto em foco. Então, como eu falei lá no começo sobre posicionamento, o Ovo Maltine decidiu se posicionar como uma empresa jovem. Só que não basta ser jovem, porque ela está vendendo um produto. Então, além de ela se mostrar jovem, ela precisa sempre trazer o produto dela em foco, de uma maneira divertida. Então, Twines é totalmente diferente. Ela tem um produto que tem um ticket médio um pouco mais alto e ela não pode se posicionar de maneira divertida. Então, o público dela são mulheres na faixa de 25 a 45 anos. Então, a forma que nós nos posicionamos lá em Twines é totalmente diferente da forma que nós nos posicionamos em Ovo Maltine. E eu não falei, mas é muito importante que a ideia que está sendo vendida e exposta seja alinhada com a forma que ela é trabalhada e executada. Na Content, a gente tem uma ideia de um DNA da empresa que é Somos Leves. Então, dentro da agência, 90% das pessoas que trabalham com criatividade. Então, desde o processo seletivo até a parte técnica antes das entrevistas, a gente leva muito em consideração quem entra dentro do time. Então, a gente sempre vê como é que é a vibe da pessoa, se ela é uma pessoa mais alegre, se ela é uma pessoa mais divertida. Claro que não dá para ser feliz todo o tempo, né? Mas a gente percebe por aí como é que é para ser. E por que isso é importante? Porque como a gente trabalha com esse lance de criatividade e criação de conteúdo diariamente, pessoas mais ranzinzas vão ter um pouquinho mais de dificuldade de lidar quando a pessoa está mais para cima. Então, desde a concepção que eu falei lá do branding, também é aplicado dentro da agência. A agência ela tem um perfil de pessoas que trabalham dentro dela, que elas são pessoas mais para cima. Então, se a gente acaba contratando pessoas que não têm esse estilo, que não se vendem como pessoas criativas também, acaba que a gente vai ter problema justamente na criação de conteúdo. Porque se uma pessoa não gosta de criatividade ou não gosta dessas trends, ela vai ter dificuldade de trabalhar com a gente nesses nichos. No começo do ano também, eu trabalhei com a Engov, lá no Big Brother. A Engov era patrocinadora oficial do 22. E a gente só tinha uma estratégia a seguir e uma ressalva.
A nossa única estratégia era engajamento. Então, tudo que engajasse virava conteúdo no Twitter. Alguém caiu, vira conteúdo no Twitter. Alguém falou alguma besteira, vira conteúdo no Twitter. Então, nossa única estratégia lá era basicamente gerar engajamento. Então, a gente falava sobre... O programa não foi muito bom no geral, né? Mas qualquer ponto de pico de engajamento, a gente transformava em conteúdo. Aqui foram algumas peças que a gente produziu lá, sempre relacionando o que estava acontecendo no programa com o produto, a Engov, né? O Engov After. Então, teve uma prova do líder que era de resistência. Essa aqui foi, se eu não me engano, um monstro. Outra prova de resistência. Essa aqui foi uma prova da discórdia. Prova da resistência também. E nosso único... e a gente usou bastante a questão do Arthur e da Jade, sempre trazendo. E aí um ponto muito importante, antes de eu falar da ressalva. Nós tínhamos os direitos autorais das imagens, mas na Globo, naquele momento, deu muito problema com os patrocinadores, porque a gente não podia utilizar, em algum momento, as imagens dos participantes, nem os nomes. E aí vem da estratégia. Como a gente vai falar dos participantes sem falar dos participantes?